E aí, galerinha do 7º ano, espero que todos vocês estejam bem, ok? E vamos aqui, dar continuidade aos temas, do nosso livro. E o tema da nossa aula de hoje vai ser as reformas religiosas, ok? É um tema bastante interessante, e eu quero que após depois que vocês verem essa aula, eu peço para que vocês também dêem uma lida no material de vocês. O nosso material é um material muito bom e que vocês também precisam da leitura, porque a leitura ela é extremamente importante, principalmente, não só para vocês, mas também para nós, professores também, que a gente não para de ler, que optou por essa profissão, uma profissão que exige muita leitura. E vocês são estudantes, estão em processo de formação e a leitura é algo crucial, importantíssimo na vida de vocês. Então, após o vídeo, dá uma lidinha no material, dê uma boa lida no material, lê uma vez, não entendeu, lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta, lê. Ler é muito importante, beleza? E vamos aqui, dar continuidade ao tema da nossa aula, Vamos agora focar principalmente no tema da nossa aula, que são as reformas, presta atenção, reformas religiosas, ok? Enfatizando aqui mais uma vez, reformas. Vamos entender por que esses fatos históricos, eles, são chamados, esses fatos são chamados de reformas, ok? Então, mas antes disso, vamos aqui eu vou aqui explicar para vocês os fatores da reforma, os fatores da reforma protestante. Ou seja, o que levou Lutero a romper no ano de 1517 com a Igreja Católica. Presta atenção, Lutero, ele vai romper com a Igreja Católica e Lutero, ele vai fundar não uma outra religião. Lutero funda uma outra igreja cristã. Beleza? Isso é importante que vocês entendam. Lutero não funda uma outra religião. Lutero funda uma outra igreja cristã na Europa. Porque durante séculos, sabemos, a gente estudou esse ano o feudalismo, por séculos, a Igreja Católica, ela foi dominante na velha Europa. Ou seja, quando eu digo que ela foi dominante, significa dizer que era a única igreja, uma instituição, era a única igreja como instituição que existia em território europeu, ok? Principalmente onde? Isso aqui é importante, na parte ocidental da Europa, na parte ocidental do velho continente europeu. Então vamos analisar aqui, meus amores, cada um desses pontos, certo? Cada um desses pontos que levaram Lutero a romper com a Igreja Católica, beleza? Primeiro ponto, o aumento da riqueza da igreja e, por consequência, do seu poder. Lembrando aqui a vocês, e vocês se lembram de uma coisa, que isso aqui já foi trabalhado, trabalhei muito com vocês quando a gente estudou o feudalismo. A Igreja Católica, na época no período medieval, era
era uma das instituições mais rica e poderosa da Europa medieval. E ela adentra o mundo moderno também, certo? Adentra o mundo moderno também o extremo poder, beleza? Segundo ponto, corrupção dentro da igreja. Ou seja, o clero pregava uma coisa, mas praticava outra. Lutero viu muito isso quando Lutero ele fez a sua viagem para Roma. Ele viu que o quanto que o alto clero católico estava distante dos ensinamentos de Cristo. Presta atenção, nós aqui estamos falando da Igreja Católica no início da Idade Moderna. Nós não estamos falando da Igreja Católica atual. A Igreja Católica atual, ela tem um discurso que é um discurso extremamente humanista. E que isso é muito importante. Um discurso, quando eu falo no discurso humanista, é um discurso que se aproxima, e um discurso que se aproxima mais, dos ensinamentos de Cristo. Beleza? Nós vamos ter também o outro terceiro ponto, são chamada a venda de indulgências. O que são essas indulgências? A venda do perdão. Lutero vai romper com isso. Lutero não vai concordar com isso, dessa venda de indulgência, dessa venda de perdão. Ok? Nós vamos ter um outro fator também, são a comercialização das relíquias sagradas, como se vendia um pedaço de um osso, dizia que era de Santa Mônica, se vendia um pedaço de madeira e dizia que era da cruz de Cristo. Então, ocorriam essas práticas. Isso são práticas que vêm desde o mundo medieval, certo? Tanto a venda de indulgências, como também as vendas de relíquias sagradas, ok? E também nós vamos ter a condenação por parte da igreja. A igreja vai condenar a prática da usura e a prática do lucro. Ou seja, a igreja católica não estava em consonância, ela não estava, esse seu discurso de condenar a prática da usura, que é o empréstimo de dinheiro a juro, e o lucro, isso não atendia os interesses da burguesia, ok? Então, no ano de 1517, Lutero, ele rompe com a Igreja Católica, beleza? E aqui nós vamos ter agora alguns pontos da doutrina luterana. O primeiro ponto da doutrina luterana, salvação pela fé. Lutero vai dizer que a salvação se dá pela fé. A fé é um elemento extremamente importante na doutrina luterana. Beleza? Segundo ponto. Um outro ponto bastante interessante vai ser justamente a leitura e a interpretação livre da Bíblia. Ou seja, antes disso ser implantado por Lutero, quem lia a Bíblia, ela era um livro, não era um livro que poucas, principalmente era o clero que tinha acesso às escrituras sagradas. E a Bíblia, lembrando que a Bíblia, ela era escrita em latim, certo? O que é que o Lutero vai fazer? Como Lutero ele vai defender a leitura e uma interpretação livre, que é uma interpretação pessoal da Bíblia, uma das primeiras coisas que Lutero faz é justamente o que? Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Lembrando que Lutero foi ele o criador da língua alemã, beleza? E ele vai fazer crítica ao chamado celibato, ou seja, a Igreja Católica dizia que, aliás, afirmava, ou seja, dizia que o padre não era para se casar, e Lutero vai condenar isso, o chamado celibato, ok? E vai também ele nega a autoridade papal. Mas lembrando uma coisa aqui para vocês,
A reforma, lembrando que a reforma, ela vai se iniciar na região onde hoje corresponde ao território da o território da Alemanha, e da Alemanha a reforma protestante, ela vai se expandir para outros países da Europa, chegando inclusive, certo, a Suíça. Lá na Suíça, a reforma vai ser liderada por João Calvino. Mas João Calvino, enquanto que Lutero diz que a salvação se dá pela fé e que a fé ela é um elemento crucial na doutrina luterana, Calvino já vai defender a ideia da predestinação. Então, um dos pontos fundamentais da doutrina luterana é a fé. Já que para João Calvino, que vai liderar a reforma protestante na Suíça, certo? O que é crucial, que é importantíssimo em sua doutrina, é justamente a predestinação. Isso vocês não podem esquecer, meus amores. Lutero, fé. João Calvino, predestinação. Suíça, e a reforma protestante também vai chegar. Já na Inglaterra, isso aqui é bastante interessante que vocês compreendam, que a reforma protestante, ela vai partir por parte do rei inglês, ok? Isso por quê? A igreja anglicana, ela teve sua criação a partir do rompimento com a igreja católica, a fim de saciar questões da corte inglesa, que era justamente o quê? O casamento do rei Henrique VIII com sua amante Ana Bolena. Ok? E é claro que, como eu já falei para vocês, que a Igreja Católica, nesse contexto, é claro que ela ainda é uma instituição rica, uma instituição influente, uma instituição poderosa, é claro que ela vai reagir a esse avanço das igrejas protestantes em solo europeu. Isso vai se dar com a chamada Contra-Reforma, ok? Que foi um movimento, criado pela Igreja Católica a partir de 1545 e que, segundo alguns autores, teria sido uma resposta à Reforma Protestante de 1517. Repetindo aqui, falando aqui de novo para vocês, o objetivo dessa Contra-Reforma era justamente barrar o avanço das igrejas protestantes na Europa. Beleza? A Igreja Católica convocou o Concílio de Trento, na cidade italiana de Trento, estabelecendo, entre outras medidas, a retomada do Tribunal da Santa Inquisição, a criação do índex, ou seja, com uma relação de livros proibido pela Igreja, ou seja, livros que a Igreja Católica considerava, alguns livros que a Igreja Católica considerava nocivo à fé cristã. O livro que estivesse nesse índex era um livro que um católico, que um cristão não era para ler, porque, segundo a Igreja Católica, era um livro que iria prejudicar a fé em Deus, ok? E o incentivo à catequese dos povos do Novo Mundo, com a criação de novas ordens religiosas, dentre elas a Companhia de Jesus. Então, enfatizando aqui para vocês, a Contra-Reforma é um movimento que vai partir da Igreja Católica. Ela vai tomar uma série de medidas, e essas medidas têm como objetivo principal barrar o crescimento, barrar o avanço do protestantismo em solo europeu. Meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula, como já falei para vocês. Dê uma lida no material de vocês. Tem também um filme também que vocês deveriam pesquisar também. Assista esse filme, é um filme muito bom, Lutero, ok?
Então fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz. Um abração virtual em todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Beleza?